Pouquinho, né? Oi, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Eu não sei que horas você está vendo isso. Meu nome é Pedro Aguiar, eu sou professor de jornalismo e eu pesquiso agências de notícias, que são um tema pouco falado no jornalismo. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui de supetão, mais para ir treinando e testando as capacidades de publicação do YouTube, que eu não conheço, nunca fiz isso antes. E resolvi falar de um tema que eu conheço bem, porque é o que eu pesquiso. Então, o vídeo vai ser sobre a história das agências de notícias brasileiras. Eu botei no título do Brasil para diferenciar das agências de notícias no Brasil, que são estrangeiras. Então, esse vídeo não é sobre a Reuters no Brasil ou sobre a France Press no Brasil, muito menos sobre empresas que não são agências de notícias, que muitas vezes tem gente que chama de agências, mas não são, do tipo a BBC ou a Deutsche Welle. Não é nada disso. Esse vídeo é sobre a história das empresas jornalísticas especializadas em coletar e distribuir informação jornalística, tanto para os jornais e para outros veículos de comunicação, quanto para clientes de fora do setor da mídia, como bancos, seguradoras, governos, muito cliente do mercado financeiro que recebe esse tipo de serviço. Essa história está prestes a fazer 150 anos, um século e meio, porque a primeira agência de notícias brasileira foi fundada no ano de 1874 por um banqueiro falido chamado Manuel Gomes de Oliveira. Ele tinha sido amanuense, que era uma profissão parecida com o que hoje é contador, e tinha trabalhado em banco e tinha aberto um banco em sociedade com os filhos. Mas ele faliu. Ele era da mesma leva, digamos assim, de investidores brasileiros do segundo reinado, da mesma época, por exemplo, que o Barão de Mauá, né, ou que o Conselheiro Mairink, em São Paulo. Só que ele não foi tão bem sucedido do ponto de vista empresarial. Então, quando ele faliu, no início dos anos 70 do século XIX, o que ele tinha de capital para usar e reinvestir em um novo negócio eram os contatos que ele tinha feito com outros investidores e negociantes em outras capitais das províncias do Brasil Império. Então, no início dos anos 70, quando a guerra do Brasil contra o Paraguai estava acabando, o litoral do Brasil já estava todo cabeado por cabos telegráficos. Pensem, um país que tinha passado os seus mais de 300 anos de existência, contando desde a descoberta, tendo que esperar cartas enviadas por navio ou no lombo de mula, né? De repente, nos anos 70, especialmente 1872, 1873, as capitais das províncias, particularmente as do litoral, do Rio, Salvador, Recife, Belém do Pará, elas foram interligadas por cabos de telégrafo elétrico que percorriam o litoral do Brasil pelo mar, né? Então, elas passaram a poder ter notícias de lugares muito distantes em tempo real, com um imediatismo que era inédito. Quando isso aconteceu, os jornais passaram a pegar o hábito de publicar ou republicar o que outros jornais já tinham publicado. Mas isso era um trabalho difícil, isso já era feito antes, só que era feito com os jornais que chegavam de navio, né, que demoravam, então as notícias chegavam com um atraso, então era tudo notícia velha quando era de longe. Mas a partir do telégrafo elétrico, essas notícias são do mesmo dia do que as notícias locais. E esse trabalho era feito por cada jornal individualmente. O que o Manuel Gomes de Oliveira teve de brilhantismo foi abrir um escritório que fizesse já esse trabalho de coletar, editar, preparar as notícias para distribuir para os jornais de uma forma mais racionalizada. Então, ele abriu em fevereiro de 1874 a Agência Americana Telegráfica, AAT, que era inédita no Brasil. Essa ideia já vinha sendo feita
na Europa e nos Estados Unidos, com a agência Havas, que era da França, foi a mais antiga de todas, a agência Wolf, da Alemanha, a agência Reuters, que é britânica, existe até hoje, a agência Associated Press, que é dos Estados Unidos, criada em Nova York, que cresceu muito durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, a Guerra de Secessão. E o Manuel Gomes de Oliveira trouxe esse modelo de negócios para o jornalismo do Brasil. E a imprensa daqui, ainda uma imprensa literária, uma imprensa sem aquela ideia de objetividade ou de imparcialidade, nada disso, uma imprensa dada a campanhas políticas e publicava ensaios e poesia e texto em folhetins, né, especialmente na parte de baixo da primeira página, porque não era uma imprensa preocupada em dar muita notícia do dia. Não era esse o forte. Era uma imprensa para fazer a intelectualidade pensar. Vamos lembrar que era um país ainda com escravidão, com maioria analfabeta. Então era uma imprensa para uma elite. O serviço do Manuel Gomes de Oliveira, da AAT, foi fornecer essa imprensa com um noticiário. E aí, de início, ele era a única empresa do gênero no Brasil inteiro. Só que em junho daquele mesmo ano, finalmente foi instalado o cabo telegráfico submarino para conectar o Brasil com a Europa. Então, a partir daí, notícias não só de outros lugares do Brasil, mas também do Brasil com a Europa, passaram a chegar em tempo real. E as empresas estrangeiras que vieram para explorar esse serviço foram as agências da França e do Reino Unido, perdão, que eram a Havas com Havas, e a Reuters britânica. Elas fizeram uma parceria, montaram um escritório, primeiro no Rio de Janeiro, depois se expandiram, especialmente para o Recife, que era o ponto de chegada do cabo telegráfico, né? Ele ligava Lisboa, Praia de Carcavelos, que fica ali em Cascais, perto de Lisboa, passava pelo arquipélago de Cabo Verde, na época ainda uma colônia portuguesa, e chegava em Recife como um dos pontos mais próximos do litoral brasileiro, um dos pontos mais próximos da Europa, né, no litoral brasileiro, o principal porto ali no Nordeste brasileiro. Com isso, ele passou a ter uma concorrência interna. E aí a AT não durou muito. Ele tentou uma jogada comercial para se capitalizar, que foi abrir uma espécie de consórcio pelo qual os assinantes pagavam cotas e teriam direito a notícias exclusivas, mais ou menos como é o conteúdo premium dos canais de YouTube hoje em dia. Só que naquela época isso foi encarado pelos assinantes, especialmente os jornais, né, como uma espécie de loteria, o que era proibido pelas leis do Império. E aí o Manuel Gomes de Oliveira foi processado, a empresa faliu, né? Ele teve que fechar a empresa, e já no ano seguinte, em 1875, a AT tinha deixado de existir. Mas essa ideia dele deixou raízes, né? Deixou influência. Estamos falando aí do início de uma imprensa também, de um período de militância republicana. Alguns jornais republicanos começam a aparecer. O principal deles foi o jornal O País, que foi fundado em 1884, no Rio de Janeiro, e que tinha figuras que depois ficaram conhecidas como militantes republicanos, como Quintino Bocaiúva, que era jornalista de carreira. Outro jornal importante também foi a Gazeta de Notícias, fundada em 1875, no Rio, e no mesmo ano, fundado em São Paulo, o jornal A Província de São Paulo, que depois da proclamação da República, quando a província de São Paulo passou a ser um estado, o jornal mudou de nome para O Estado de São Paulo, que é o atual Estadão. Esses jornais, como eu falei, eles tinham o hábito de republicar materiais uns dos outros. Não tinha essa ideia de copyright, né? Não havia legislação sobre direitos autorais, e muito menos a ideia de que seria ilegal fazer cópia dos textos uns dos outros. Então, eles, de fato, tinham esse hábito e usaram o telégrafo para transmitir as suas próprias matérias para a imprensa do interior, especialmente naqueles lugares onde quase não havia imprensa desenvolvida.
Nesses casos, estamos falando aí, por exemplo, das províncias sem acesso ao mar, Minas Gerais, Goiás, que naquela época era muito maior do que hoje, Mato Grosso também, que era imenso, né? E com o tempo, esses jornais começaram a desenvolver os seus serviços especiais ou serviços telegráficos. Então, cada jornal tinha o seu, tinha um serviço especial do O País, serviço especial do Jornal do Comércio, serviço especial da Gazeta de Notícias, e que redistribuíam notícias, especialmente da Corte Imperial do Rio, para esses jornais das outras províncias. Em 1887, 3 anos depois da fundação do O País, o Bocaiúva organizou a criação de um outro serviço que juntaria todos esses serviços dos jornais em um serviço unificado para eles ganharem mais dinheiro e poderem ter mais material noticioso para distribuir. E aí ele fundou o Centro Telegráfico da Imprensa, CTI, que foi a segunda agência de notícias brasileira. Esse CTI, né, engraçado, hoje em dia a gente pensa essa sigla em relação a outra coisa, médica, mas naquela época era uma sigla do mundo jornalístico. E ele acabou sendo muito capitaneado por esses jornais de linha editorial mais republicana. Estamos falando da época da monarquia no Brasil. E com isso, o serviço não era tão bem aceito por todos os outros jornais que temiam aí, não havia censura no Brasil, no Império, mas temiam um distanciamento do seu próprio público, né? De novo, vamos lembrar que quem lia jornal no segundo reinado, perdão, era uma elite, né? Eram pessoas ricas, eram profissionais liberais, urbanos, não era massa de trabalhadores. A nossa imprensa não era de massa, era de elite. Então, essa posição não era muito bem recebida. E aí, 2 anos depois, teve a proclamação da República, com o golpe militar do Marechal Deodoro, do qual o Quintino Bocaiúva participou. E pouco tempo depois, se eu não me engano, já em 1890 ou 91, o Centro Telegráfico da Imprensa parou de existir e continuaram os serviços especiais dos jornais separadamente. Essa situação deixou o mercado de distribuição de notícias no Brasil dominado pela francesa Havas, porque a Havas e a Reuters vieram juntas. Aí, 2 anos depois, a Reuters já saiu do mercado brasileiro e a Havas ficou como a fornecedora de noticiário internacional para a imprensa do Brasil. E aí agora já falamos da República Velha, né? Só no início do século XX, em 1909, que foi feita uma nova tentativa de fundar uma agência de notícias brasileira. A partir daí, já tem agências de notícias em outros países da América Latina, como na Argentina. Na Argentina, desde o ano 1900, tinha a agência Saporiti, fundada pelo Carlo Saporiti, um imigrante italiano, que fazia isso, fornecia para jornais argentinos e jornais uruguaios também, paraguaios, até brasileiros, por causa da conexão por telégrafo que havia daqui até Buenos Aires. Em 1909, quem teve essa iniciativa de tentar fundar uma nova agência foi ninguém menos do que o poeta e jornalista Olavo Bilac. E para fazer isso, ele precisava de um aporte financeiro, né, de investimento, e ele conseguiu uma carta de crédito com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que era o atual Itamaraty, que era chefiado, né, quem era o ministro na época era o Barão do Rio Branco. Então, o Barão do Rio Branco liberou uma verba pública para o Olavo Bilac. Ele montou a agência, só que isso depois foi descoberto. Ele sofreu críticas, o Olavo Bilac sofreu críticas muito fortes. Pegou o dinheiro do empréstimo, devolveu para o erário público e saiu do país, inclusive. Saiu do país que não aguentava mais ouvir as críticas. E passou a agência de notícias, que se chamava Agência Americana. A primeira era a Agência Americana Telegráfica, essa é só a Agência Americana, AA. Passou ela adiante para um executivo de jornal da Gazeta de Notícias, que era o Oscar Carvalho de Azevedo. O Carvalho de Azevedo entendia muito bem de gerenciar uma redação, e ele pegou o negócio da AA e montou sucursais em todas as capitais de estado brasileiras, particularmente os do litoral,
Vamos lembrar que o Brasil tinha menos estados do que tem hoje, né? Não existiam, por exemplo, vários estados na região norte e centro-oeste. Não havia Mato Grosso do Sul, não havia Rondônia, Roraima, Amapá. E ele montou também sucursais em outros países da América do Sul, porque a ideia de americana que havia nesse termo não tinha nada a ver com os Estados Unidos, tinha a ver com o continente América, especialmente a América do Sul. Então, a agência americana era uma agência para abastecer o Brasil com notícias do resto da América do Sul e também com algumas outras capitais da Europa Ocidental, especialmente Lisboa, com quem, claro, a gente sempre teve uma ligação muito forte, Paris e Londres. A agência americana ela ficou muito ligada aos poderes da República Velha, né? Aquele esquema da política do café com leite, da revezamento entre Minas e São Paulo, particularmente as elites agrárias, né? A agência americana ficou ligada a esses jornais. E o Carvalho de Azevedo chegou a ser funcionário público e foi nomeado representante diplomático do Brasil enquanto era ainda empresário. Então, assim, havia um claro conflito de interesses. Por isso, quando veio a Revolução de 30, eles tinham apoiado a candidatura do Júlio Prestes. Então, eles mandavam fazer uma cobertura do processo eleitoral totalmente favorável ao Júlio Prestes e contra o governo do Getúlio Vargas. Peraí, governo não, candidatura, né? Eu vou ter que acender a luz porque está escurecendo. Então, e aí eles já não dominavam o mercado quando houve a Revolução, porque em 1926, um outro grupo de outros poetas e jornalistas ligados à intelectualidade de São Paulo, né, especialmente aquele grupo que tinha feito a revolta de 24, as linhas mais tenentistas, esse grupo fundou uma outra agência, chamada Agência Brasileira. Então, tinha de 26 a 30, tinha a agência americana e a agência brasileira. A agência americana ligada aos poderes que foram derrubados na Revolução de 30 e a agência brasileira ligada aos poderes que derrubaram a República Velha. E aí, pelo contrário, a agência brasileira se beneficiou dessa dissolução da agência americana e passou a ser uma agência mais próxima ao novo governo. E, por exemplo, como é que era essa relação de ter proximidade? Não só por ter acesso a fontes, informações do governo brasileiro, mas também de ter acesso a tarifas promocionais da Repartição Geral de Telégrafos, RGT, que era antecessora da SCT, antecessora dos Correios atuais, né? Era a estatal que comandava o serviço telegráfico. Então, como agências de notícias precisam usar o telégrafo para mandar os seus despachos, para mandar as suas matérias para os seus clientes, elas fazem um uso intensivo da rede telegráfica. E por isso, se pagasse a tarifa cheia que os clientes comuns pagam, elas não iam ter lucro, né? Ia ser um custo altíssimo para elas. Então, elas têm uma tarifa muito boa, tarifa de serviço de imprensa. E a maneira como o governo revolucionário do Getúlio conseguiu para fazer a agência americana fechar as portas não foi mandando fechar, não foi invadindo a força, simplesmente foi caçando esse privilégio de serviço de imprensa de tarifa com desconto que ela tinha junto à RGT. E aí a agência americana fecha e continua só a agência brasileira. Só que não existe no mundo empresarial, não existe muito vácuo, né? Um outro empresário de mídia que estava ascendendo exatamente nessa época era o Assis Chateaubriand, que tinha comprado, na verdade, no primeiro jornal em 1919, e ele chega a apoiar a Revolução de 30, e aí, quando chega em 1931, ele já tem vários jornais espalhados pelo Brasil. Depois ele comprou o Diário de Pernambuco, em Recife, ele comprou o Jornal do Comércio, no Rio, que já era um jornal que vinha desde o século XIX. Ele montou uma rede de jornais que depois ele chamou de diários associados. Para trocar material entre os jornais da própria rede dos associados, ele montou uma agência, uma espécie de agência intracorporativa, sabe? Só dentro do grupo empresarial dele, que ele chamou de agência meridional. Meridional por causa do sul, de novo,
a ideia do Brasil estar na América do Sul, de ser um país do Sul. Atualmente a gente chama de Sul global, né? O Chateaubriand era uma figura bem complexa, porque, por um lado, ele era favorável ao capital internacional, foi sócio de iniciativas internacionais, de empresas internacionais. Por outro lado, ele dava nomes muito brasileiros para as empresas dele. Então, era assim, revista O Cruzeiro, por causa do Cruzeiro do Sul, Sul Meridional, agência meridional. Rádio Tupi, um povo indígena. TV Tupi, mais tarde. Rádio Tamoio, TV Coroados, que também era outro povo indígena. Então, ele dava esses nomes tipicamente brasileiros para os negócios dele. E, com isso, a Agência Meridional se tornou a grande fornecedora de material, especialmente estrangeiro, para a imprensa brasileira. Até porque aconteceu com a outra agência que sobrou, a Agência Brasileira, a AB, uma situação muito peculiar, que ela começou a ser financiada pelo governo alemão, que desde 1933 era nazista. E ela, assim como alguns jornais, como a própria Gazeta de Notícias, passaram a reproduzir material das agências de notícias alemãs, especialmente a DNB e a Transocean, que eram duas agências alemãs com propaganda nazista. Então, elas passaram a reproduzir propaganda nazista aqui. Enquanto o Brasil estava neutro e começou a Segunda Guerra, não era um grande problema, mas a partir do momento em que o Brasil entrou na guerra, né, rompeu com o eixo em 1942, logo depois do ataque de Pearl Harbor nos Estados Unidos, no Havaí, a Gazeta de Notícias de AB passaram a ser empresas não gratas aqui, então foram fechadas. Tá? E desde então a agência brasileira não existe mais, não importa o que você leia na internet, porque tem gente por aí que tenta se fazer passar pela mesma empresa até hoje. Mas a agência brasileira existiu de 26 a 42 e foi uma empresa que terminou seus dias como um porta-voz de propaganda nazista. Exatamente nesse período, quando a dominação do mercado internacional de notícias já estava muito clara, com uma decadência das agências europeias, como a Havas, a Wolf, que acabou deixando... A Wolf foi extinta pelos nazistas na Alemanha, e a Reuters, ao mesmo tempo, houve uma ascensão das agências dos Estados Unidos, que eram 3 nessa época. A Associated Press, que eu já citei, e 2 fundadas no início do século XX. A United Press e a International News Service, do grupo do Hearst, William Randolph Hearst, um empresário de mídia importante dos Estados Unidos. Essas 3 agências, elas passaram a entrar no mercado latino-americano, inclusive no Brasil. E o governo do Getúlio começou a reparar que a imprensa brasileira estava recebendo material com visões de fora sobre o noticiário, né? Então, os nossos jornais estavam reproduzindo matérias com um viés, com a perspectiva estrangeira. E aí o Getúlio decidiu criar uma agência nacional de notícias, que foi criada em maio de 1937, ou seja, 6 meses antes do golpe do Estado Novo, que ele deu em novembro de 1937, para alimentar a imprensa nacional. E aí, enquanto nesses 6 meses era um governo democrático, em que o Getúlio tinha sido eleito constitucionalmente, a Agência Nacional funcionava como uma agência fornecedora de material para a imprensa brasileira, né? Aí já tinha não só jornais, mas tinha rádios também, né? Desde os anos 20. Só que em 1937, em novembro de 1937, ele dá o golpe do Estado Novo, que instaura uma ditadura. E a partir daí ele instaura também a censura. Então, a Agência Nacional, ela passou a ter uma dupla função. Se, por um lado, o governo censurava, e aí no finalzinho de 1939 ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP, e põe a Agência Nacional, que já existia desde 2 anos antes, sob a guarda do DIP. Administrativamente, a Agência Nacional respondia ao DIP. O DIP era o braço censor, que mandava tirar, cortar informações, mas tinha o braço da Agência Nacional que fornecia informações. Então, era um movimento de mão dupla, né? Olha, não publica isso aqui não, mas não vai publicar receita de bolo. Veja aqui
o que eu ofereço para você publicar no lugar. E se, por um lado, a Agência Nacional fazia, sim, propaganda da ditadura do Getúlio, por outro lado, também fazia jornalismo sobre qualquer assunto, cobrindo economia, cobrindo esporte. Chegou a cobrir, por exemplo, a segunda Copa do Mundo, né, que foi em 38 na França. França? Eu não sou muito de futebol, não. Acho que 38 foi a Copa da França, né? Não, terceira, né? Uruguai, Itália e França. Uruguai 30, Itália 34 e 38 França. Quase certeza que foi isso. Ela mandou repórteres brasileiros para lá para cobrir a seleção brasileira na França. E depois começou a Segunda Guerra e a Agência Nacional mandou repórteres para cobrir a campanha da FEB na Itália. E aí a gente passa a ter um cenário com duas agências, uma agência privada, meridional, e uma agência pública, a Agência Nacional, dentro da estrutura do DIP. Em 45, depois da guerra, o Getúlio é deposto. E aí o Estado brasileiro é reorganizado, faz uma nova Constituição, e os órgãos de governo também são rearranjados. A Agência Nacional, que era uma espécie só de serviço do DIP, ela passa a ser uma empresa estatal, registrada com o CNPJ, e fica sob a guarda do Ministério da Justiça. E ela deixa de investir em jornalismo cotidiano, especialmente em texto, e passa a ser fundamentalmente uma empresa produtora de cinejornais. Então ela fazia como se fossem os equivalentes hoje em dia de vídeos do YouTube, vídeos de jornalismo no YouTube, né? Pequenos filmetes assim de 2, 3, 4, 5 minutos que passavam nos cinemas antes das sessões dos filmes de longa-metragem. E esses cinejornais ela continuou produzindo até os anos 70. E a Agência Meridional passou a crescer como a grande agência de notícias privada brasileira. Houve outras também, houve a Agência Transpress, houve a Press Parga, houve uma agência fundada pelo Monteiro Lobato, que foi a UJB, União Jornalística Brasileira, e isso continuou ao longo dos anos 50 e 60. O Chateaubriand, ele no início só usava Meridional para distribuir conteúdo entre os próprios jornais dele, né? do grupo Associados. Depois, a Meridional passou a fornecer material para fora, para outros jornais de outras empresas. E aí a gente já tem jornais que estavam crescendo, como em São Paulo, a Folha de São Paulo, além do Estadão, que eu já citei. No Rio de Janeiro, além do Jornal do Comércio e da Gazeta de Notícias, que acabou em 42, e do O País, que acabou em 34, foi criado também o jornal O Globo, em 25, e o Jornal do Brasil, que vinha desde o final do século XIX, 1891, ele cresceu e se tornou um jornal importante nos anos 60, na virada dos anos 50 para os 60, quando fez uma grande reforma gráfica e deixou de ser um jornal que fundamentalmente publicava classificados e passou a ser um jornal noticioso. E a partir daí passou a ser um usuário intensivo de serviço de agência de notícias. Ele publicava na sua primeira página lá no alto, assim, quais agências de notícias usava: Reuters, AP, UP, Avaz, né? E no início, lá nos anos 30, perdão, nos anos 20, a agência americana. O Chateaubriand, ele sofreu um derrame e um AVC, né? E se afastou dos negócios. E aí houve muita disputa interna porque ele transformou o grupo Associados num chamado condomínio, em que os executivos, né, do grupo tinham cotas acionárias e tinham que decidir tudo coletivamente. E isso fez alguns negócios desandarem, entre eles a Agência Meridional. Então, quando chega nos anos 60, a Agência Meridional já não consegue manter um serviço de qualidade para os jornais do resto do país, né? Em 61, o Jânio Quadros, que foi presidente por um breve período de janeiro a agosto daquele ano, ele teve uma iniciativa de tentar chamar os empresários donos de jornais do Brasil, então chamou os Mesquita, do Estadão, chamou o Nascimento Brito, que era o genro da dona do Jornal do Brasil, chamou, talvez não tenha chamado o Marinho, porque o Marinho não foi, mas chamou empresários, donos de jornais, os donos da imprensa do Brasil, e falou: por que vocês não fazem que nem a Associated Press lá dos Estados Unidos, que é uma cooperativa dos jornais americanos? É uma agência que não é uma agência montada com
por uma empresa própria, é uma agência fundada pelos próprios jornais para abastecer eles com informação, especialmente informação internacional, de fora para dentro e de dentro para fora, informação sobre o país para os estrangeiros. E aí eles acharam a ideia legal, ficaram de estudar e marcaram uma segunda reunião para setembro de 61. Só que em 25 de agosto de 61, o Jânio renunciou, então essa ideia não foi para frente. E aí começa a aparecer um vácuo no mercado de distribuição de notícias de agências para os jornais brasileiros, e isso vai ser preenchido pelo próprio Jornal do Brasil, que cresceu e montou, em 66, uma agência própria, a Agência JB, que foi montada muito por iniciativa do Alberto Dines, um jornalista que ficou muito famoso, faleceu já tem alguns anos, e que foi importante nessa transformação, da modernização da imprensa brasileira. Então, em 66, começa a Agência JB, que, em vez de ser usada só para transmitir material para o próprio grupo, ela já nasce voltada para fora da empresa, ela já nasce voltada para abastecer o mercado dos jornais do interior, dos jornais de pequeno e médio porte, no resto do país. Do Rio, que tinha deixado de ser capital há pouco tempo, para Minas, para o Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Esse modelo se mostra bem sucedido, e aí 4 anos depois, o grupo do Estadão resolve fazer a mesma coisa e monta a Agência Estado, AE, que funciona até hoje, né, existe como empresa grande. E aí, 4 anos depois, o grupo da antiga grupo Folhas, no plural, né, que era Folha da Manhã, Folha da Noite e Folha da Tarde, que juntou as duas primeiras como Folha de São Paulo a partir de 60, né? Por isso que na verdade eles começaram em 21, por isso comemoraram 100 anos agora, e em 60 eles unificaram Folha da Manhã e Folha da Noite como Folha de São Paulo. E aí eles montam a agência Folhas, isso em São Paulo. Aqui no Rio, no mesmo ano, o Grupo Globo montou a agência O Globo, em 74 também, e já tinha Rádio Globo, já tinha TV Globo começando. E essas agências faziam a mesma coisa, pegavam o material dos seus jornais, não só texto, como também fotos, e revendiam para outros jornais menores, especialmente na cobertura que eles faziam de esportes, de um pouco de política também, né? De economia, para outros jornais de menor porte, fora do eixo Rio-São Paulo. A agência Meridional foi extinta nesse mesmo ano, 74 também. De novo, não existe muito vácuo, né? Acaba uma agência, outras empresas fundam outras agências. E vamos lembrar que era uma época de censura, né? De vigência do AI-5, de 68 a 78. Censura prévia, censores instalados nas redações. Então, ter um serviço que redistribuísse notícia era muito importante para os jornais que tinham receio de ser censurados. E aí isso continua até que na virada dos anos 70 para os anos 80 começa a informatização. E tudo isso que eu falei, as agências usaram primeiro no século XIX, até meados do século XX. Usaram telégrafo, depois usaram teletipos, que era uma espécie de telégrafo com máquina de escrever embutida, que já saía escrevendo, e depois dos anos 60 em diante passaram a usar telex, que era uma espécie de máquina de intercomunicação que podia funcionar ponto a ponto ou ponto multipontos, ou seja, uma mesma agência usava a máquina de telex para redistribuir para vários clientes, usando códigos de transmissão. Só que nos anos 80 começam a chegar os computadores nas redações e a transmissão já muda, e a maneira de consumir isso muda também. Tem a redemocratização, né, de 84 para 85, governo Sarney. Em 79, o governo militar acaba com a Agência Nacional e transforma ela em Empresa Brasileira de Notícias, EBN. E no contexto da redemocratização, a EBN tenta fazer acordos com outras agências estrangeiras para se tornar uma agência de notícias internacional. Então faz acordo com a Telam da Argentina, uma agência fundada pelo Perón nos anos 40, faz acordo com a Lusa, que é a agência de Portugal, fundada em 85, e faz acordo até com a TASS, a agência da União Soviética. Ou seja, a gente saiu de um regime anticomunista
para fazer acordo de agência de notícias com a agência de notícia soviética. E todas essas empresas começam a adotar, pouco a pouco, a tecnologia informatizada nas suas redações. No final dos anos 80, vai surgindo um filão de negócios que é a transmissão de informações financeiras. Nessa época, a gente tinha bolsas de notícia, bolsas de valores. Em São Paulo, né, a Bovespa, a atual B3, e no Rio de Janeiro, tinha a Bolsa de Valores do Rio também, na Praça 15. E são montados serviços para transmitir as notícias do pregão, as informações financeiras da operação das bolsas, diretamente para os investidores e para as redações também dos jornais, especialmente dos jornais e revistas especializadas em economia, e televisões e rádios também. Usando transmissão computadorizada. Isso já tinha começado no início dos anos 80 em Nova York, com o Michael Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, né, foi quase candidato a presidente dos Estados Unidos, e que fundou a agência Bloomberg, que até hoje é uma agência importante de informação financeira. E aí começam as operações de trader, que é um negócio que dá dinheiro. No Rio, é montado o serviço SEI, S-E-I, tá? Para fazer a transmissão de informação da Bolsa do Rio. E em São Paulo é montado o serviço Broadcast. Essas empresas são tão lucrativas e interessantes que elas são imediatamente compradas por agências de notícias. A SEI é comprada pela agência JB, tá? Acho que em 90, e no ano seguinte, 91, a Broadcast é comprada pela agência Estado, pelo grupo do Estadão. E depois a agência JB acabou, mas a agência Estado continua existindo hoje com a Broadcast como importante serviço de informação financeira usado pelos investidores financeiros, os traders, né? E tem sistemas totalmente digitalizados hoje em dia para fazer esse tipo de trânsito. E nos anos 90, especialmente em 95, começa a web, né? a interface gráfica da internet, que populariza a internet e faz com que muitos veículos de comunicação ou pré-existentes entrem na internet, ou sejam abertos novos veículos de comunicação já nativos digitais. E aí explode o mercado de agências. Inclusive, são fundadas agências, de fato, como distribuidoras de serviços de informação. Eu não falei aqui, mas o mercado é distribuído entre várias empresas de menor porte ou mais específicas, como, por exemplo, a agência CMA, que eu não me lembro agora o significado, mas era... O M é de mercado, mas eu não lembro o resto do significado da sigla, mas é uma agência de informação de economia, tem a Safra também, que é de informação de agronegócio, mas são fundadas agências que, na prática, funcionam como sites, e não como distribuidoras de informação para serem republicadas pela mídia. Então, tem a Agência Nacional de Direitos da Infância, ANDI, tem a agência Envolverde, são agências muitas vezes ligadas a movimentos sociais, ao terceiro setor, ONGs, né, que não funcionam do mesmo jeito que uma agência de notícias distribuidora, né, que tem, sei lá, sistema para que os seus clientes acessem e recebam de forma passiva o conteúdo. Essas agências que eu chamo de agencioides, que são mais proto-agências, né, como se fossem agências, se chamam de agência, mas funcionam como site, elas têm uma ideia invertida. O cliente tem que ter a iniciativa de ir até o site, buscar o conteúdo e copiar e colar para usar no seu material. Inverte a lógica tradicional das agências de notícias. E aí chegamos nos anos 2000, o Collor, ele funda a Agência Brasil como um serviço da Radiobras, isso em 1990, e aí ela funciona como um braço da Radiobras até 2007, quando a Radiobras é incorporada na recém-fundada EBC, fundada no governo Lula, em 2007, e a Agência Brasil, hoje em dia, é um serviço da EBC. A EBC costuma dizer que é um veículo. Eu não concordo com essa definição, porque um veículo é uma empresa que publica para a audiência ampla, né? Uma agência de notícias não pode ser veículo. Uma agência de notícias não tem o seu público direto nos leitores. O público de uma agência são os próprios jornalistas. Então, ele é indireto. É um modelo de empresa para empresa, o business to business. Então, é diferente. Tá? É diferente de ser um veículo.
E, por fim, nós temos a situação hoje em que a agência JB acabou, outras agências menores também acabaram, vários jornais de fora do eixo de São Paulo fundaram suas próprias agências como distribuidoras de textos e fotos, especialmente fotos, né? Como, por exemplo, em Recife, tem a JC Imagem do Jornal do Comércio. Em Curitiba, a Gazeta do Povo fundou a Agência de Notícias Gazeta do Povo, que na época da cobertura da Lava Jato, redistribuía muitas fotos de todos os empresários que chegavam para depor em Curitiba. A ANGP revendia essas fotos por meio da Agência Estado, que tem uma marca Estadão Conteúdo. E era assim que elas saíam pela imprensa Brasil afora. Se você entrar hoje em qualquer portal, ou pegar um jornal impresso ou uma revista em papel também, você pode olhar que os créditos das fotos quase sempre vão ter lá uma dessas siglas de agências de notícias. E também, nos portais, você pode olhar aquelas seções de últimas notícias, ou plantão, ou tempo real, que tem várias notícias, né, por ordem decrescente de publicação. Você pode olhar que elas têm créditos, muitas delas para agências de notícias, tanto estrangeiras quanto as nacionais. E as nacionais, hoje em dia, são a Agência Estado, a AE, a Folha Press e a agência O Globo, daqui do Rio. Eu espero ter dado um panorama geral. Isso aqui realmente foi mais um teste de vídeo do YouTube do que outra coisa. E espero que funcione. Se der certo, eu volto para gravar mais vídeos e falar de outros temas sobre agências de notícias, que é o assunto que eu domino. Tá? Se você gostou, bota alguns comentários aqui embaixo. Eu estou aprendendo isso. E é isso. Até uma próxima vez.